A cada irmão que conheço. Quero louvar a Deus a cada irmão que veio no culto nessa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra mais profundo da tua alma. Jesus já está falando. Testemunha nós temos que dar sempre do que Jesus faz na nossa vida. Amém? Quantos acharam? Amém, irmãos? 2:9 diz assim a palavra do Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Glória a Deus. Amém? Quantos entenderam? Amém, irmãos? Vamos em volta da senta no nome de Jesus Cristo. Pode assentar. Eu quero que você baixe a sua cabeça, Senhor. Feche os teus olhos. Baixe a sua cabeça. Se você não orou ainda, irmão, quando entrou na casa do Senhor, essa é uma referência que nós temos que ter. Sempre orar a Deus e vamos chegar na casa do Senhor. Cura a sua cabeça. Feche os teus olhos e quero orar nesse momento. Pai, te dou graças. Por cada um que veio na tua casa. Nós não somos dignos, mas nos comprou ao Senhor e estender a tua mão. E dar o teu filho maravilhoso para que nós possamos, ó Pai, estar aqui, Senhor. Te adorando e te bendizendo. Fala conosco, ó Pai, que a minha boca, ó Pai, não seja instrumento usado por mim, mas que seja instrumento usado por ti. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, e não o que nós queremos ouvir, para que o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem que eu nasci e criei na cidade de Palmeiras, a igreja na esquina da minha casa, mas nunca dei valor para o nome de Jesus Cristo, para a obra que ele fez na cruz do Calvário. Na verdade, aleluia. Então, irmão, eu quero pregar essa noite que Deus, porque Deus tem preparado para aqueles que amam Ele, é muito mais do que esse é a nossa mente. A mente natural do ser humano pode alcançar. Eu quero fazer uma introdução aqui para que os irmãos entendam essa palavra. Carta aos Coríntios, Paulo escreve essa carta aos Coríntios. E Paulo, a cidade de Corinto, irmão, era uma cidade bem financeiramente, era uma cidade da Ásia Menor, uma cidade bem estruturada, uma cidade que tinha emprego, uma cidade, irmão, onde o fluxo do bem material corria largamente, era uma cidade semelhante a São Paulo, a Rio de Janeiro, agora no século XXI. Então a cidade de Corinto era uma cidade onde tinha muitas riquezas, uma cidade próspera, uma cidade aonde também a idolatria tinha o seu primeiro lugar. Paulo agora estava pregando o Evangelho de Jesus nessa cidade. Essa cidade de Corinto foi onde Paulo disse assim: olha, eu não quero mais para esse lugar, porque as pessoas de Jesus não me dão atenção, as pessoas não querem saber da sua palavra, as pessoas não querem saber do que eu prego. Paulo disse assim: olha, eu vou fazer o que está escrito na tua palavra, vou bater a poeira da roupa e vou sair. O Espírito Santo disse para ele assim: olha, não, Paulo, pregue, porque há nessa cidade alguns escolhidos meus para a minha obra. Aleluia. Paulo não começou a anunciar o Evangelho e a pregar. Paulo prega nessa cidade, irmão, mais ou menos 1 ano e 8 meses. Ele evangeliza, ele fala de Jesus, ele fala, ele começa a pregar, ele começa a dizer que Jesus tem um plano na vida daquela cidade. 1 ano e 8 meses, irmão. Paulo prega e começa a criar uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja, irmão, onde reina, aleluia, a obediência à palavra do Senhor. Era essa igreja de Corinto. Aleluia. Paulo sai da cidade de Corinto e quando ele escreve essa carta, ele está há 3 anos em Efésios. Essa carta ele escreveu com 2 anos de seu ministério, onde ele pregava o Evangelho nessa cidade.
com 3 anos, ele está na frente da congregação. Chega alguém com uma carta para ele e diz assim: há problema agora naquela igreja que você pregou, que você evangelizou, que você falou do nome de Cristo. E Paulo, a gente diz assim: mas o que está acontecendo lá? Olha, tem algumas coisas que estão fazendo que não convém diante do Senhor, que não convém diante da palavra do Senhor. Então ele entrega essa carta a Paulo, e Paulo tem que escrever a carta aos Coríntios, porque a igreja agora já não obedecia mais a palavra do Senhor. Nós sabemos, irmão, que o que corrompe a sociedade hoje, das coisas piores que acontecem hoje na vida do ser humano, onde Paulo escreve esse nome e diz: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de muito mais. E muitos têm se aventurado a isso e têm pagado o preço. Nós sabemos, irmão, que quando Paulo orava naquela prisão e ele saiu daquela prisão, e o moço disse para ele: olha, o que eu faço para me salvar? Irmão, você já fez essa pergunta para você hoje? O que eu faço para me salvar? Ei, assim o que não. eu faço para entrar na vida eterna? Para entrar no reino do céu. Isso nós não pensamos. Só você virar lá olhando pra ele. Quando ele escreve a carta dos Coríntios, irmão, eles já estão longe da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus já não fazia mais parte daquela igreja. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando agora, irmão, de templo construído por mão de homem, mas da minha vida e da tua vida, que é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Amém. Aleluia. Agora, irmão, sabe o que eu aprendo nessa igreja? É que essa igreja tinha um pastor pessoal que pregava. Essa igreja tinha palavra. Tem lugar aí, ó, que não tem palavra de Deus mais. É só louvor para falar. O que vai trazer o livramento para a tua casa, para a tua família, para a tua oração, é a palavra de Deus. Glória a O Deus. que traz o alimento para a tua alma é a palavra de Deus. Então, essa igreja tinha palavra, essa igreja tinha pastor, essa igreja tinha uma estrutura bem formada diante de Deus. Agora o que eu aprendo? Quando nós temos demais, nós não damos valor. Sabe como é que nós vamos dar valor, irmão? Quando nós perdemos. Dê valor ao lugar que você está aqui. Só para você refletir. Agora, nesse momento, 9h05 da noite, tem alguém sentado no teu filho que não comeu ainda. Tem alguém que está passando por rebanho. Tem alguém que não tem uma igreja, não tem um lugar para deitar. Nesse momento, tem alguém, irmão, nesse mundo, que está perdendo a sua vida sem salvação. Tem alguém que não tem um pão na mesa para comer. Tem alguém que está chorando desesperado com o filho do braço, porque não tem Jesus. E nós, muitas das vezes, não damos valor para o que nós temos na nossa vida. Irmão, mas o que é que eu tenho? Você tem Jesus, irmão. Se você só tem uma roupa no corpo, dê glória a Deus porque você tem Jesus, aleluia. Irmão, mas eu não tenho nada para comer na minha casa, mas você tem Jesus, porque quem tem Jesus tem mundo. Quem tem Jesus, irmão, tem a solução do problema da sua casa. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo a dar valor para as coisas quando nós perdemos. E aí é tarde demais. A oportunidade está aberta agora. O Marco é bom de pregar. A palavra de Deus diz que o dia de amanhã pertence a ele mesmo. Manda ele cantar. É bonito ele cantar. O que é que nós estamos fazendo para valorizar aquilo que Deus tem colocado Eu na vou lá nossa mão? na frente. O que é que nós Filmar. estamos fazendo para valorizar a oportunidade que você está tendo hoje? Tô bem na Porque minha cadeira você branca. sai dessa porta e dá um infarto em nós. Você vai para onde? Não tava. Já se pegou no fogo? Doeu? Imagine lá. Curva ali. Já machucou, irmão? Doeu? Imagine lá. E a oportunidade que Jesus está te dando nessa noite? Ou você acha que Deus tem a obrigação de te dar mais uma oportunidade para se arrumar com ele e ajeitar para voltar com ele? Você acha que Deus tem a obrigação de fazer isso na tua vida, na tua casa?
Deus não tem obrigação. Porque antes de você existir, Ele era Deus. Se você não existir mais, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não precisa do homem para nada. Para nada. Se você não quiser adorar Ele, Deus levanta outro que adora. Se você não quiser servir Ele, Deus levanta outro que quer servir. Sabe essa palavra que eu li, o que Deus preparou? O ouvido não ouviu, o olho não viu e não desceu ao coração do homem. Agora está escrito na palavra. Sabe o que significa fé? Confiança absoluta. Peço dinheiro emprestado do pastor, todo momento estou pedindo para ele, vai me emprestar mesmo. Eu não estou confiando, porque não é coisa de Deus, irmão. Nós orando, viramos as costas, daqui a pouco nós estamos orando, mas Deus não vai fazer mesmo, não. E você está confiando em Deus, irmão? Está colocando as coisas na mão dele para ele fazer? Ou está duvidando que Deus pode fazer o que você está precisando? E aí as nossas convicções, a nossa fé, o nosso alvo começa a se distorcer diante da presença de Deus. E as coisas começam a ir de mal a pior. Aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida, nós duvidamos, aleluia. E como é que Deus vai fazer, irmão? Como? Porque nós não estamos agradando a Ele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele é necessário que acredite, confie, chegue próximo do Senhor. Você tem confiado em Deus, irmão? Você tem confiado que Deus vai salvar o teu esposo ou tua esposa, teu filho, teu marido? Você tem confiado, irmão, que Deus realmente é a tua vida? Primeira coisa que eu vejo nesse capítulo, o Senhor está dizendo que tem uma promessa. Não descer o coração do homem. Tu tens sonhos, eu também tenho. Agora o teu sonho não passa nem perto daquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Agora precisa primeiro o quê? Você dizer assim, olha, antes de eu sonhar, eu vou perguntar para Deus qual é o sonho dele para a minha vida. Daí eu comecei. Sabe o que ele está fazendo? Nós tomamos decisões precipitadas, não colocando Deus em primeiro lugar. Amar Deus acima de todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que você fala do teu irmão, vem para ti. A bênção que Deus ia te dar, Ele dá para o teu irmão, por favor. Então, aquilo que Deus tem para ti, você tem que buscar. Aí eu vejo o quê? Atitude diante de Deus. Toda ação provoca a reação de Deus. Daniel acertou seu coração, se separar dos manjares do rei, e Deus aprovou embaixo. Daniel morou 21 dias, e Deus assinou embaixo. Qual é a atitude que você está tomando na tua casa? Qual é a atitude que você está tomando na tua vida? Para que Deus entre com providência. Primeira coisa que eu vejo para Deus cumprir, nós precisamos conhecer a Deus. Paulo falou, eu falei de Deus na presença de Deus. Por quê? Porque, irmão, nós não temos personalidade dupla. O pastor é o pastor, eu sou eu. Agora, a mesma pessoa que você é aqui dentro da igreja, você tem que ser lá fora. Porque se no arrebatamento a trombeta soa, irmão, você fica. Porque o anjo não vai se confundir. Quem é que ele vai arrebatar? Você que está aqui dando glória, aleluia? Ou você que está lá fora praticando pecado? Quem é? Quantos aqui querem ir para o céu? Então, irmão, a forma que Deus te fez, Deus não fez outro. O dom que Deus colocou na tua vida é para te usar. Está usando, irmão? Falar o nome dele, dizer que Jesus ama, que Jesus batiza, que Jesus liberta. Não ter vergonha de servir a Jesus. Não ter vergonha de dizer para a sociedade que
O pior vai ser diante da presença do Deus eterno. O Senhor vai dizer: olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aí aquilo que você não deu valor, você vai lembrar. E como é que você vai ficar diante da presença do Senhor? Conheci um colega de trabalho, ele trabalhava ali, não queria saber de Jesus, queria saber que Deus usou alguém para falar com ele, quis. Terminou o expediente, foi para cá, sentou no sofá, deu um infarto, foi outra hora. Que tempo de se arrepender, irmão? Não tem tempo. Nós não vamos ter tempo de se arrepender. É 1 minuto, é 2 segundos. A hora é essa. A Bíblia diz, irmão, que enquanto a vida, há esperança. A hora que Deus marcou para mim e para a tua vida é essa hora. O que Deus tem preparado para mim e para você, você não imagina. Irmão, mas eu estou passando tribulação, estou passando luta. João estava assim na ilha de Pátio. Luta. Do lado do cascavel, do outro lado vivo, do outro lado preso, do outro lado dificuldade, do outro lado peleja. Mas João nunca aceitou no seu coração Deus levar ele no trono da graça. Aleluia. Eu quero te dizer, irmão, que a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, não é para vergonha, é para a glória de Deus, é para o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Sabe aquele povo que estão falando por aí de você e dizendo que você não dá nada? Vai quebrar a cara. Porque a palavra de Deus diz que maior é o que está na nossa vida do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está na nossa vida do que aquele que está no mundo. Diga para o irmão que está do teu lado: aquele que está na tua vida é o dono de tudo. Pode dizer para o irmão que está do lado. O irmão que está do lado caiu. Diga para o irmão que está do lado: aquele que está na tua vida manda em tudo. Então, para abençoar, irmão, ele não precisa pedir para deputado, para prefeito, ele não precisa fazer reunião. Deus vai abençoar, ele decide sozinho. Se abençoou, está abençoado. Se exaltou, está exaltado. Não, Deus não precisa aprender com ninguém, pelo contrário, ele conhece e sabe todas as coisas. O que ele tem preparado para mim e para a tua vida não desceu teu coração. Aleluia. É muito mais, irmão. Aleluia. É um céu maravilhoso. A palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém é equivalente a 12.000 estádios. Vamos trazer para quilômetro, ela dá 2.600 quilômetros quadrados. Tem um lugarzinho para mim e para você lá. As ruas são de ouro. A Bíblia diz que lá não vai ter templo. O templo vai ser o Deus eterno, o Senhor dos exércitos, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Vai ser o templo lá no céu. Aleluia. E o que você está fazendo para ir para lá? E aí eu vejo o povo falando assim: olha, aquele que espera de Deus sobre essa terra é nu e miserável. Pausa é aqui, né? Onde é? Deus tem